Gente, vamos lá. Gravar pro YouTube é uma merda, mas eu vou tentar fazer. Bom, pra quem não me conhece, eu sou Mariane. Eu moro no Rio de Janeiro e eu tenho 22 anos. Vou compartilhar pra vocês uma das histórias da minha vida. Quando eu tinha 18 anos, eu fiz uma cagada, mas uma cagada daquelas, que assim, só consequência boa na minha vida. Pra quem não me conhece, eu sempre fui uma garota caseira. Eu não tive muitas chances e oportunidade de aproveitar minha adolescência, porque minha mãe sempre foi muito conservadora. E com isso ela não me deixava fazer muita coisa. Hoje em dia eu vejo que foi bênção e vejo também que foi super proteção, até porque muitas das coisas não teve necessidade de acontecer da forma que aconteceu. Mas um rápido spoiler de que só quem me conhece, que sou eu mesma, sabe que um dos grandes motivos de eu ter saído de casa com 18 anos foi por conta da minha mãe. Porque a gente não se dava bem e tal, e a minha mãe descia assim na cachaça e, entendeu? Extrapolava. Pá, arrumei um trabalho, o era doido pra arrumar um trabalho com 17 anos. Falei com 18, vou procurar meu rumo, né? Tentei levar até onde dava. Arrumei meu trabalho, o trabalho era extremamente exaustivo e abusivo. Gente, era padaria de bairro. Então, ainda aí vocês já conseguem tirar mais ou menos. Assim, é igual trabalhar em farmácia. Pensa só a merda que é e tira como exemplo. Então, bom, basicamente eu comi o pão que o diabo mostrou nessa padaria. E nessa padaria eu conheci um cara. Só que esse cara... Oh, Deus! Gente, eu não vou citar nomes, até porque é a história da minha vida. Eu posso contar porque eu vivi. Entendeu? É com base no que eu vivi nas minhas experiências. Aí eu conheci esse cara no início, tudo são flores e tal. Procuramos uma casa, né? Pra se juntar, porque não foi um casamento. Não foi um casamento. E sabe quando você sente assim, lá na sua intuição, porra, não vai dar certo? Então, eu deveria ter ouvido a minha intuição. Mas como as coisas estavam muito ruins, tanto em casa, quanto no trabalho, quanto em tudo, eu falei assim, vamos unir o útil ao desagradável e vamos somar. Procuramos uma casa, fomos morar nela. Só que ele trabalhava, eu trabalhava. Quem arrumava a casa era eu. Quem lavava roupa era eu. A gente não tinha tanquinho, a gente não tinha porra nenhuma. Então, sobrava pra mim. Tudo. Foi se passando os dias. A gente não tinha fogão, compramos um fogão, compramos uma geladeira, tudo usado, né? Tudo usado. A princípio, gente, eu limpava tudo, eu fazia tudo. Eu lavava a louça, eu arrumava... lavava as roupas. O que aconteceu? Só eu fazia, porque quando ele saía do trabalho, ele ia pra casa da mãe dele dormir. E eu tinha que me, fuder sozinha. Aí tá, não sei nem se esse vídeo pode ter palavrão, mas tá tendo. Aí, por exemplo, eu pegava 6 horas da manhã, 6 horas da manhã, saía 2 e pouquinha, queria ir pra casa, só que tinha que ficar esperando o bonito descer da casa da mãe dele pra trazer a chave, porque ele já sabia o horário que eu saía e não podia ficar me esperando. A gente brigava por conta disso todo dia, que eu falava, cara, eu saio cansado trabalhando, tenho que ficar aqui no portão te esperando. E detalhe, era uma comunidade. Então, vira e mexe, tinha polícia lá dando tiro, bandido correndo, e eu no meio da rua esperando a benção descer da casa da mãe dele, que ele tava dormindo. Aí, nesse meio tempo, ele poderia o quê? Adiantar o serviço. Só que ele não adiantava, ficava tudo pra mim, nas minhas costas. Aí você vai falar assim, Mari, mas você tá falando só mal dele. Gente, eu não tô falando mal da pessoa, tô falando a realidade. O meu contrato de escravo era de 6 às 2 e pouco. E responsabilidade todo mundo tem, entendeu? Responsabilidade todo mundo tem. Ele tinha que arcar igual eu. Aí tá. Gente, foi se passando os dias. Eu fazia. Ele não me ajudava nem a manter. E não ajudava nem a manter a limpeza, a organização da casa. O que eu falei? Pensei, se eu só fazendo, ele dá desculpa aqui, porque você já fez. Então, o que eu fiz? Passei a deixar uma nojeira. Louça suja, o que comia deixava no chão, no mesmo lugar. O banheiro não conseguia lavar, o que eu fiz? Fui deixando o chiqueiro. Ia rolando o chiqueiro, ia rolando. Ficava. O que aconteceu? Começou a dar bicho na pia. A casa foi juntando lixo, começou a dar barata. E eu enojada daquela situação, sempre fazia o quê? Ia lá e limpava, beleza. Até que eu ia lá e reclamava com ele. Poxa, cara, você não me ajudou com nada dentro dessa casa. Eu faço tudo sozinha. E piriri, parará, pão doce. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Eu ainda era chata do rolê, que ficava pedindo, porque
ele falava, porque eu trabalho mais do que você. No caso, eu ouvi isso de parente dele, né? Porque ele trabalha mais do que você, tem que chegar em casa e ainda ficar ouvindo coisinha. Ouvindo coisinha é o cacete, os dois trabalhos, os dois têm que fazer. Eu penso assim. Aí tá, beleza. Tinha feito os meus 18 anos e eu penso assim, que um relacionamento, as duas pessoas são duas pessoas. Elas são duas pessoas individuais que resolveram ficar juntas. Então tem que entrar num consenso. E tá, nesse dia, eu passei na rua e vi uma gatinha. Meu sonho era ter um gato. Meu sonho era ter um bicho. Só que eu, gente, sempre fui muito responsável com as minhas coisas. Sempre fui muito responsável com as minhas coisas. E eu não gostava de deixar a desejar nisso. Então eu sabia que se eu tivesse um gato, eu teria que manter. E eu sempre fui muito organizada do tipo assim, pô, tô devendo fulano, vou pagar fulano. Fiz dívida com ciclano, eu vou lá pagar ciclano. Gente, é tanta coisa. É tanta coisa que se eu contar pra vocês, gente, vocês vão endoidar. Eu tô resumindo aqui, tá? Resumindo. Conversamos falando assim, podemos pegar um gato? Tá, pegamos o gato. Só que a pessoa era uma pessoa complicada. Por exemplo, mente fechada, sabe? Que não enxerga o horizonte. E que tudo, tipo assim, era na raivinha. Porque ela fez, eu vou fazer também. Porque é na raivinha, eu vou fazer também. Só que entramos num consenso. Poxa, a gente pode pegar? Pegamos. Tá? Inclusive aqui dormindo aqui atrás, que eu tô com ela até hoje. A bichinha tava pra ser pego por um cachorro. Beleza, pegamos o gato, pá. Gente, não passou muito tempo. Eu quero pegar um cachorro. Queria pegar o quê? Um pitbull. Eu não gosto de pitbull. Não gosto, nunca gostei. Não, porque eu quero um pitbull, que isso que aquilo é um American Bully. Gente, eu não gosto de pitbull nem de American Bully. Eu já tive um vira-lata quando era criança, com a minha mãe e com meu irmão, e ele era grandão. Esse cachorrinho, ele ficou desse tamanho, ele ficou imenso. Batizamos ele, cuidávamos dele, tudo tranquilo, botávamos ele no quintal. A gente tinha uma garagem, a gente nem tinha carro, nem tinha moto, nem tinha bicicleta, tinha porra nenhuma. E tinha uma garagem, pra quê? A gente deixava o bichinho lá. E a garagem, ele dava acesso à área, dava acesso a tudo, né? Ok, até aí tudo bem. Pegou o cachorro, vai ter que manter, vai ter que comprar ração, tem que fazer tudo que o cachorro precisa. Até porque a minha gatinha, eu castrei. Entendeu? Eu dei as vacinas. Aí tá, gente, eu não sei por que eu aguentei tanto, juro. Aí começou uma coisa assim, que foi estopim, diante das várias situações que eu já vivia dentro desse relacionamento, que era muito tóxico, bem abusivo, e tipo assim, os caras é quatro. Porque a minha mãe morava assim, na rua de cima. A mãe dele morava na rua de baixo, assim, no morro direto, né? Era assim, ó. A dele morava aqui em cima, a gente morava aqui e a minha morava lá em cima. Aí tá. Eu não podia ir ver minha mãe porque ele reclamava que ela não gostava dele. Realmente, eu vou ser sincera, ela não era muito coisa com ele não, mas eu sinto que ela já sentiu o que era pra me sentir. Mas de qualquer forma, nunca faltou respeito, entendeu? E outra, assim como ele vivia na mãe dele, eu poderia ir na minha também. Porque a mãe dele também inventava fofoca com o meu nome, entendeu? E outra, eu não podia fazer nada, porque assim que eu saísse no portão, a Bonita e os filhos, que no caso eram os irmãos dele, ficavam lá na janela me olhando, achando que eu ia estar fazendo alguma coisa, né? Porque um dia eu tive a prova real disso, que eu não sou maluca, eu não tô inventando. Porque um dia, quando a gente estava sem internet em casa, eu resolvi pegar a internet do campo. E nisso que eu fui pegar a internet do campo, eu tive que me abaixar na frente de casa. Aí depois... A mãe do Bendito veio me perguntar o que você estava fazendo abaixada ali na frente. Porra, é da tua conta, por acaso? Não é? Então, foi muito complicado, muito complicado. Porque eu sinto que as pessoas precisam dessa separação para poder seguir. Entendeu? Pô, você entrou num relacionamento, vai você o companheiro, né? Você o companheiro da sua mãe? Aí tá, devido a vários estresses, várias situações abusivas, que se vocês quiserem eu conto em um próximo vídeo, eu vou seguir nessa linha, assim, do raciocínio do resumo. Começou a entrar, assim, o estopinho, que fez, assim, a minha cabeça, porque, gente, eu sempre fui muito realista, do tipo assim, caraca, tá bom pra mim, eu vou ficar, se não tá bom, eu vou sair. Entendeu? Não tinha amor que me fizesse ficar. E outra, eu nem gostava tanto assim dele. Nem gostava tanto assim dele, juro. Todas as coisas que aconteceram foram me fazendo perder, assim, o amor que nem era amor. Aquilo nem era amor, gente. Aí falava da ex, várias vezes. Tinha um viado, um gay, né? Que ia na padaria e ficava zoando com ele porque era doidinho por ele. E ele ia fazer o quê? Ele ia lá e dava corda. Eu nunca vi isso como brincadeira, porque eu nunca gostei. E eu sinto que em um relacionamento, quando a gente se sente desrespeitado, a outra pessoa tem que respeitar. E eu conversava várias vezes e não adiantava porra nenhuma. Pra mim, a conclusão que eu tive, olhando de hoje em dia, é que no off, ele gostava que o gay aumentasse o ego dele.
Aí tá, concluindo, depois de várias dessas situações, ele começou com um negócio de betano. Ai, brasileirão betano. Brasileirão betando. Ai, que brasileirão betano. Era betano pra lá, era betano pra cá, era Blaze. Aí, com Blaze, com betano, foi entrando dívidas e dívidas, foi jogando dinheiro que a gente não tinha em dívidas. Foi pedindo emprestado pra fulano, pra ciclano, pra pagar dívidas e dívidas. Tipo assim, sempre se superando. Eu falava, para de jogar, eu prefiro na mão do que voando. Para de jogar, prefiro na mão do que voando. Eu entrava por um ouvido e saía pelo outro. Eu tava falando grego. Aí aquilo foi mirando. Aí a pessoa fala, ai, porque você é estressada. Gente, eu olho pra mim e falo assim, eu não sou estressada. A pessoa me fazia ser estressada e me tirava de maluca. Porque eu já cheguei a um ponto de, tipo assim, gritar, ai, tremer igual o Hulk. Tipo assim, de raiva, de nervoso, de, sabe, caraca, querer que aquilo tudo acabe. Por quê? Uma vez aconteceu do bendito jogar o dinheiro do nosso aluguel na Betano. De 100 em 100 reais, foi diminuindo. Aí, por exemplo, eu pedia dinheiro emprestado porque achava que ia dar bom. Não, porque eu vou fazer mais dinheiro e tal, perdi o dinheiro. Aí falava assim, não, porque eu vou jogar mais. Aí pedia, né, o dinheiro emprestado de novo. Não, porque eu vou jogar mais pra fazer o dinheiro pra poder devolver. E ela perdia o dinheiro. Até, gente, que chegou o ponto de o patrão, né, na época, ter emprestado o dinheiro pra ele e ele ter jogado o dinheiro do patrão. E o patrão era assim, ó. Ele foi muito corajoso. A sorte que Deus foi muito com ele. Porque a sorte foi que ele jogou o dinheiro do patrão e ele perdeu. Aí ele falou, sabe o quê? Olha como é que as pessoas são mentirosas. Nossa, eu nunca mais jogo nada disso na minha vida, eu vou pagar a minha conta. Gente, Deus foi muito bom. Porque ele jogou de novo, ele pediu dinheiro emprestado pra jogar, pra recuperar o dinheiro do patrão que deu a ele. E ele ganhou esse dinheiro. Acho que foi uma das únicas vezes. Deve ter umas 2, 3 vezes. Que ele ganhou esse dinheiro. Aí ele, nossa, eu nunca mais jogo isso, apaga a conta. Apagou. Só que vocês acreditam que ele apagou mesmo? Não, ele não tinha apagado. Aí continuou. Chegou ao ponto de que a gente já não tinha mais dinheiro. Porque eu estava devendo no meu cartão de crédito, porque ele tinha tirado o dinheiro para poder pagar a dívida e jogar. Perdeu o dinheiro, a gente não tinha mais de onde tirar, porque a gente estava devendo na padaria, entendeu? Aí ele já estava devendo a tia dele antes de me conhecer e a tia dele ficava me cobrando. Assim, a situação, o completo caos, e eu doida pra cair fora. Só que eu não queria voltar pra casa da minha mãe. Amo muito a minha mãe, inclusive, tá? Gente, mediante a isso, eu vou resumir, um resumão aqui, tá? Mediante a isso, aconteceu uma situação lá no trabalho de que eles iriam me demitir. E tipo assim, o trabalho era um inferno. O clima, ele dependia da felicidade do patrão. Se o patrão estivesse contente, a gente estava contente. Se o patrão estivesse triste, a gente ficaria triste também, entendeu? Eu não tinha meia hora para tomar um café. Eu tinha que comer atendendo, entendeu? Então, assim, aquilo ali foi completamente abusivo, entendeu? Aí tá, o grande estopim dessa situação, aconteceu essa situação, foi antes disso acontecer. Eu fui ao monte que eu já não aguentava mais. Tava por aqui assim. E eu no monte com a minha mãe falava assim, orava, né, em pensamento. Isso aí é uma coisa que é só eu e Deus, mas eu tava muito triste por dentro, eu já não aguentava mais. Aí o cachorro morreu, foi uma situação horrível, se vocês quiserem eu conto mais sobre isso também. Mas foi uma situação horrível que eu não desejo pra ninguém. Casa cheia de carrapato e afins. Eu fui ao monte com a minha mãe. E nesse monte eu tive uma conversa muito profunda com Deus, em que eu pedia pra ele, Senhor, me livra daquilo lá. Eu não aguento mais. E eu precisava sair do emprego porque eu trabalhava com a benção. Entendeu? Eu trabalhava com a benção e estava morando com a benção. Falava assim, não, senhor, eu vou distribuir o currículo. Aí eu orei, né, minhas orações, que são íntimas, que não cabe a mim vir falar aqui. E, gente, vocês acreditam que aconteceu uma a uma? Deus me ouviu, Deus me atendeu? É isso que eu falo. Hoje eu não me preocupo com nada disso. Porque eu sei que Deus não me desampara, não me deixa sozinha, não me deixa largada. Eu não sou filha de ninguém, não, entendeu? Eu sou filha de Deus. Aconteceu desse negócio da demissão, que eles iam me demitir. Eu dei graças a Deus. Inventaram um motivo,
completamente mentiroso. E eu dei graças a Deus. O que eu fiz, gente? Me demitiram hoje. Botei currículo. Eu arrumei emprego no outro dia. Aí tá. Depois que eu arrumei emprego, que eu não ia nem terminar os meus dias, porque eu já ia começar, o meu ex-patrão teria me chamado e falou que ia me pedir pra ficar. Entendeu? E outra, gente, ninguém fazia o que eu fazia lá não, tá? Aí tá. Primeira resposta da minha oração, sair daquele emprego. Saí daquele emprego. Foi maravilhoso, assim, maravilhoso. Tá, comecei a trabalhar em outro lugar. E outra, do qual esse trabalho, esse de Tucus não me apoiou. Ele falava que só tinha piranha, que isso, que aquilo. Mas é aquilo, gente, quando você é joio, você não se mistura com trigo, entendeu? Então, fui trabalhar. Gente, ele só deixou eu ir trabalhar porque ele sabia que não ia ter como arcar com as contas sozinho. Entendeu? Foi só por isso, porque senão eu não teria ido. Mas na hora de reclamar, que ele fazia muito mais do que eu, sendo que fazia a mesma coisa, né? Porque ele trabalhava também, então eu me cansava igual. Aí eu queria falar. Aí fui pra esse trabalho. E começaram-se, tipo assim, aumentaram as confusões muito, assim, muito alto, sério, muito alto. Aí a gente conseguiu se mudar. Porque já tava em um estado, a casa, que já não dava mais pra ficar. Tava igual Acumuladores dos Estados Unidos, aquela série. Aí aconteceu várias situações que eu já não tava aguentando mais. Começou a implicância com o pessoal do meu trabalho. Entendeu? Começou a implicância com o pessoal do meu trabalho. E eu orava a Deus. Não, senhor. Até que chegou um ponto que eu sentei em uma marquise assim da rua, né? Botei a cabeça assim entre os braços e falei: Senhor, eu não aguento mais. Me tira daqui. Me tira dessa situação. Passou uma mulher, gente. Eu nunca vi a mulher na minha vida. E ela foi lá e falou assim: minha filha, por que você tá chorando? Gente, eu não contei a minha vida pra aquela mulher. E ela não conhecia minha mãe. Ela não sabia o que eu tava passando. E ela falou exatamente o que eu tinha pedido pra Deus, que eu tinha conversado com Deus. Aí você fala pra mim se isso não foi a resposta de Deus, porque eu pedi pra que ele fosse claro comigo, pra que eu conseguisse entender. Eu entendi. Aí ali eu entendi que eu não precisava mais ficar me submetendo a passar por certas situações, entendeu? Porque Deus não ia me desamparar. E eu era muito melhor do que aquilo. Aí tá. Foi um mês. E aconteceu uma situação assim que foi o estopim pra mim, entendeu? Que a gente foi brigando o caminho todo. Aí tá. Tomei coragem e separei. Conversei com a minha mãe, conversei com meu irmão, conversei com a minha irmã. E, a princípio, eu ia procurar um lugar pra mim. Só que a minha mãe falou assim pra mim: não, minha filha, vem pra cá, porque era cidade pequena. Não, minha filha, vem pra cá, porque é pra você não ficar mal falada. Porque lá é cidade pequena, a mãe dele é fofoqueira que só, entendeu? E ele também. Mas eu não tinha feito nada de errado, gente. Não tinha feito nada de errado. Falei assim: vai ser custo-benefício mesmo, vou pra lá. Fico 1 mêsinho, 2 mêsinhos, depois procuro meu lugar. Já ia procurar mesmo, já era independente, estava trabalhando, entendeu? Ele foi trabalhar. Quando ele voltou, eu tinha tirado as minhas coisas todas, meu irmão me ajudou. Retirei minhas coisas todas e assim, nem levei tudo, entendeu? Só levei as minhas coisas mais essenciais, que foi minha cafeteira, minhas roupas. De resto, ficou tudo pra lá. Gente, esse vídeo tá muito extenso, sério. Se vocês quiserem, eu continuo em um outro vídeo, tá bom? Um beijo.